Então vamos seguir com o nosso projeto, né? Último vídeo a gente mostrou aqui, né, pessoal, as nossas URLs, correto? Então tá bacana aí, né? A gente vinha até aqui, já temos o nosso arquivo de URLs, né? E temos a nossa views, né? Que eu expliquei bem detalhado aqui para vocês. Então prosseguimos dentro da nossa pasta, tá, pessoal? Vamos aqui dentro da nossa pasta, dentro do nosso projeto, dentro da nossa app, beleza? E dentro da nossa app a gente vai fazer o seguinte: vamos criar uma pasta e esta pasta vai chamar os nossos templates, tá, pessoal? Ok, bom, já temos aí. Vou baixar aqui, vou fazer o seguinte: eu já coloquei aqui todos os nossos templates e tá aí pra gente. Então, logo em cima a gente tem aqui o nosso estático, o nosso load, né, que é a nossa base.html. Depois eu também vou voltar lá e vou mostrar a estrutura de arquivos. Esta pasta, pessoal, vai estar aí na descrição para vocês com todos esses templates aqui, beleza? Então é só você ir lá, copiar ela e jogar aqui dentro aqui, beleza? Com todos os templates, bacana? Ok. Então vamos explicar um pouco. Logo em cima a gente tem o load, o customer, né, que é os nossos filtros, né? Então ele carrega os arquivos estáticos do nosso projeto e os filtros personalizados que a gente vai ter, né? Por exemplo, filtrar, né, por cliente, por produto e por aí vai, que é o mesmo que pesquisar, correto? Mais embaixo ele traz aqui a linguagem, blá blá blá, não tem problema nenhum. Aí a gente tem um header aqui, que é o início da seção do cabeçalho, né, do nosso documento. Observe aqui. Se você quiser colocar PT de português, fica à vontade. Eu vou deixar desta forma. Temos o nosso UTF-8, né, que é o mesmo que define a codificação de caracteres como UTF-8, né? Então tá bacana aí. Mais embaixo a gente tem o nosso Edge, né? Que é simplesmente a configuração, não é isso? Temos a configuração aqui, ó. Se vocês observar, ele tem um Initial Scale 1.0, não é isso? Tá aqui para vocês, tá bacana aí. Então a gente tem um content aqui também, se vocês observar, a gente tem o nosso content. Este content aqui, né, do nosso projeto, observe aqui que a meta é compatible, né, com o nosso content, então ele vai ser compatível para mobile e por aí vai, né? Então simplesmente ele configura o modo de exibição para a Internet Explorer também, beleza? Mais embaixo a gente tem o nosso a nossa page, né, que é o nosso título. Eu já mostrei, está aí lá nas nossas views, lembra lá que ele traz lá o título, traz o nome da página, o system, traz tudo aí, beleza? Mais embaixo a gente tem o nosso os nossos links, né? Que a gente tem a gente tem os nossos assets, né? Para carregar nossa logo, por aí vai. Temos a CDN, né? Do nosso fonte Awesome. A gente tem aqui os nossos assets do Bootstrap, do Tata Table. Temos aqui tudo bacana aqui. Temos os nossos scripts. O certo, pessoal, de carregar esses script é cá embaixo, beleza? Antes de fechar o nosso HTML. Mas eu deixei aqui em cima desta forma aqui para que eu explique melhor isso aqui para vocês, tá? Para vocês não confundirem muito aqui, beleza? Então a gente chega lá. Mas o certo desses scripts é cá embaixo, beleza? Da página. Por quê? Se você não sabe, se você deixar o script aqui, ele vai pesar a hora de abrir, de processar a sua página, beleza? Então ele é o último a ser carregado, ele tem que ser lá embaixo, por isso eu deixei aqui, beleza? Ok, bom, então mais embaixo a gente tem o nosso footer, né? Ou seja, o nosso style aqui do nosso footer, correto?
Você pode também configurar este style fora daqui, beleza? Cria um CSS e depois linka aqui. A gente tem isso aí, mas só por footer eu coloquei aqui. Então tá de bom tamanho aí, beleza? Ok? Mais embaixo a gente inicia, né? A gente tem o nosso bloco aqui, né? Observe aqui, a gente tem uma classe, né? Então aqui inicia o corpo da nossa página, correto? E aqui a gente carrega os nossos, por exemplo, aqui, né? As nossas verificações, ó, o nosso include, o top nav, a gente explicou isso muito lá nos nossos views, então a gente tem que passar ele aqui. Beleza? Então ele verifica se as variáveis top bar está definida, né? No caso, esteja ou não, aí ele inclui a barra de navegação se tiver, correto? Agora, se não tiver, aí já dá erros também. Mais embaixo a gente tem uma container, né? Esta container aqui ela vai iniciar, né? O primeiro aqui tem um main aqui também, essa classe aqui, né? Define a área principal com espaço vertical, certo? Porque a gente está pedindo na Y, eu também já marquei, eu já expliquei muito isso aqui, por exemplo, PY, lá no nossos projetos T-Quinta, eu falo muito isso aí, beleza, pessoal? A posição X e Y, tá? Então, com isso em mente. Então, a gente tem uma container, né, onde é que inicia a nossa container, né, da margem inferior. Mais embaixo a gente tem a nossa variável, né? A gente faz aí a verificação se existe mensagem de exibição. Depois a gente tem uma row, né, que ela cria uma linha para exibir a mensagem. Então fica a mensagem, se vocês observaram lá na apresentação, a gente faz o display de uma mensagem, beleza? Então depois a gente vai verificar isso aí também com mais precisão. A gente tem mais embaixo, né, uma coluna, né? Observe aqui que ela, isso daqui eu não preciso explicar muito, porque a gente já tem o projeto em Tailwinds, tá, pessoal? Então a gente explicou muito isso daqui, coluna, laje 12, média e small, XS, por aí vai, tá? Então é basicamente isso aqui, beleza? Então aqui ele vai interagir, né, ou intera sobre a mensagem, né? Então ele vai interagir, ó, se vocês observar que a gente fez um tag na nossa mensagem, né? Então bacana aí, perfeito, né? Então temos isto aí, bacana, tá aí perfeito. Ok, a gente tem a nossa alerta, onde é que a gente dispara esta alerta, né? Se a gente vir mais embaixo aqui, ó, a gente faz a verificação, né? Verifica se existe mensagem a exibir. Então, cria a linha, não é isto? E mais embaixo aqui, então exibe a nossa mensagem. Se vocês observarem aqui, ó, a gente exibe esta mensagem. Por isso a gente chama o nosso botão e aqui a gente passa uma mensagem para ele, a mensagem de alerta, beleza? Mais embaixo a gente tem a nossa div, né? Que a gente faz um tag aqui. Para quê? Para a gente poder passar um tanto de tempo que eu quero que essa mensagem fique exibida e eu ponho um timeout nela, então, beleza? Então, o que a gente faz aqui? A gente só verifica se essa tag extra não existe ou existe. Então, se existe, vai mostrar e vai mostrar aqui, né? Então, ela, assim que ela for visualizada, ela começa a contar o nosso timeout. Então, bacana aí. Mais embaixo, a gente chama, né, as nossas variáveis. Observe aqui, né? Melhor entendimento, os nossos bloco de content, né? Então temos a page content, temos a página, tudo aí bacana. Bom, então ela define, né, um bloco para o conteúdo principal da página, né? Então basicamente seria isso aí. Mais embaixo a gente tem o nosso bloco de script, né? Então ele já
exibe o nosso script, né? Então ele define um bloco para os scripts adicionais, correto? Mais embaixo, então ele começa a exibir este bloco, né? Se vocês observarem aqui, né? Então ele carrega aqui e ele começa a exibir aqui dentro do nosso main. Então o que ele vai fazer? Ele vai definir o bloco para o script adicional aqui, beleza? Mais embaixo a gente já entra no nosso modal, não é isso? Então o modal para as ações diversas, né? Então tá aqui. Bacana, se vocês observar aqui, ó, nossa classe modal, ela vai fazer um fade e por aí vai, ok? Mais embaixo ele exibe, então, esse título do nosso modal, não é isto? No H5, mais embaixo a gente tem o nosso botão, né? O botão para salvar, né? Então temos ele aí, temos o botão para cancelar, tá aqui, né? Se a gente vir mais embaixo, aqui a gente tem lá o salvar, o cancelar e o fechar, beleza? Ok, bacana. Mais embaixo a gente tem uma outra div que exibe, né? Vamos verificar aqui em cima. Então ele vai marcar a rule, né? Então ele vai simplesmente ao modal de confirmação, né? Quando eu clico no botão, ele abre o modal. Então já está aqui a confirmação, o título da confirmação. Mais embaixo ele vai exibir, né, o conteúdo a ser exibido neste modal de confirmação. E mais embaixo a gente tem os nossos botões para continuar e fechar, beleza? Mais embaixo a gente tem outra div, observe aqui, que é o modal para a gente visualizar as nossas imagens, né? Então tá aí, ele vai visualização de mensagem. Mais embaixo a gente tem o nosso botão de fechar também, né? Se vocês observar aqui, né? A gente tem o botão para ele fechar. Então, caso eu clico no botãozinho dele, ele vai exibir este fechamento. Se vocês observar aqui, a gente tem a nossa classe, ó, a decoration, blá blá blá. Mais embaixo a gente tem o nosso dismiss, o modal, né? Por isso ele é clicável para ele poder fechar. Ok, então tá aí. Mais embaixo a gente exibe esta imagem do modal, né? Tá aí bacana. E mais embaixo a gente tem o botão, né? Aqui, ó, se vocês observar, a gente tem o nosso botão que é para diminuir o zoom, se eu quiser fazer isso aí. Mais embaixo a gente tem o nosso input, beleza? Para o input, né? Para o valor do zoom que eu quero colocar. E mais embaixo para aumentar, né? Então em cima ele é o diminuir e embaixo ele é o aumentar o nosso zoom. Se você colocar aqui, ó, zoom plus e aqui zoom minus. Minus é diminuir e plus é mais, beleza? Entrando no nosso footer, a gente tem um footer simples aqui, né? Onde eu coloquei uma tag para a gente poder jogar para o GitHub e mais embaixo a gente então já entra no script. Bom, peço que preste bastante atenção porque as outras páginas vai ter muita coisa repetitiva e aí eu já não vou explicar tanto detalhado, tá pessoal? Então aqui começa os nossos scripts adicionais da configuração do nosso modal logo acima, beleza? Então entramos dentro da nossa tag, né? Que é a criação de um novo elemento de uma div, observe aqui, usando jQuery, né? E atribuição em variáveis load. Então a gente já tem aqui um preloader, beleza, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Então a gente atribui, né, este ID, observe aqui, ó, que a gente atribui um ID preload ao elemento loader criado, assim que ele criar, a gente então já tem este ID. Entramos na função, não é isto? Que essa função aí vai simplesmente fazer o seguinte. Observe aqui que a gente tem alguns caracteres aqui deste loader. Este loader aqui ele vai definir, né, o conteúdo HTML. Por exemplo, aqui, ó, se vocês observar, a gente colocou bastante divs aqui.
e também a gente tem um default aqui. Então, ele vai definir o conteúdo HTML do elemento loader, que será uma animação de carregamento, por exemplo, beleza? Então, fica isso em mente. Então, aqui, como eu disse, a gente tem a nossa função, né? Então, a função que inicializa, né, o carregamento, por exemplo, exibe a animação deste carregamento. Então, ele tem o body, a gente pede aqui um remove class, load, a gente passa o preload e por aí vai. Vamos entender isso aqui, que depois eu vou simplesmente passar batido aqui. Então, como eu disse, ele faz aqui, né? Ele verifica o elemento com o ID, preload existe, se sim, sim, se não, o remova. Por aí vai. Mais embaixo eu tenho uma verificação, né? Então observe aqui que a gente tem um preload aqui. Então, if, se o meu preload, então o que vai acontecer aqui? Este preload ele remove a classe loading do corpo da página, se presente, beleza? Então ele chama aí para nós. Ok, então tendo isso aí mais embaixo, observe. Então, para que você entenda bem bacana aí, eu vou voltar aqui, né? Para os próximos já não ficar muito confundido aí para vocês. Então, no start, o loader da nossa função, ele remove a classe load do corpo da página, se presente, tá, pessoal? Depois, mais embaixo, ele vai verificar, ele verifica, né, se o elemento com ID preload existe e, se sim, o remova, beleza? Então, ele vai definir aí. Ok, mais embaixo, então, ele adiciona, né? Ele adiciona o elemento load ao corpo da página, se existe. E mais embaixo, então, ele adiciona esta classe load ao corpo, iniciando que o carregamento está em processo, beleza? Mais embaixo, então, a gente tem o nosso end load, que é o final. Aqui ele vai simplesmente começar o carregamento e embaixo ele define o final deste carregamento, beleza? Então ele vai simplesmente, né? Então a função, né? Tá aqui. Então a função que finaliza o carregamento, então remova a animação de carregamento. Mais embaixo ele verifica se o elemento com o ID, então aqui, né, ele vai terminar este carregamento. Então ele verifica se o elemento com o ID preload existe e se sim, o remove. É a mesma coisa aqui em cima. Então logo embaixo ele define o final disto aí, que é em cima ele começa o carregamento e embaixo ele termina este carregamento. Então remove a classe loading do corpo, iniciando que o carregamento foi finalizado, beleza? Mais embaixo tem um modal, né, que é o nosso init, o ini, ou uni, como queira dizer. Vamos entender ela aqui. Eu vou explicar aqui. Então, observe que a gente tem um size, a gente tem uma URL e a gente tem um título. Eu já falei isso aqui, né? Então, ele é uma função que exibe o modal com conteúdo retornando de uma requisição Ajax, tá, pessoal? Então, presta atenção nisto aí. Mais embaixo ele faz a carregação, né, deste load. Então, ele inicia o carregamento antes de fazer a requisição, beleza? Mais embaixo ele mostra um alerta, mas antes a gente tem aqui um Ajax, né? Então, ele realiza uma requisição Ajax, correto? Mais embaixo, observe que a gente tem uma URL para a qual a requisição será feita, ok? E antes dele entrar, né, nesta alerta, beleza? Ele mostra aí, né, em caso de erro na requisição, exibe o console e mostra um alerta. Então essa alerta aqui, ele vai mostrar um erro ocorrido.
Eu poderia ter modificado aqui, mas eu deixo esses templates aqui nos meus projetos, tá, pessoal? Porque este projeto aqui eu estou desenvolvendo para empresa, tá? Então, o que vai ficar gratuito para vocês aqui vai ficar tudo aí que a gente viu na apresentação desse projeto. Vai ficar totalmente gratuito para vocês. Agora, as outras partes aí já não vai ficar aqui para vocês, tá, pessoal? Mas até onde eu mostrei toda a funcionalidade aí na apresentação, vai ficar para vocês aí gratuito, beleza? Muita coisa legal aí, beleza? Então, mais embaixo a gente tem outra função de sucesso, né? Então, caso tenha algum sucesso, o que vai acontecer basicamente? Então, se a requisição for bem sucedida e retornar, né, uma resposta, então ele faz a nossa verificação. Então, if se essa resposta, né, for concedida sucesso, ele atualiza o título do modal com o título fornecido, né? Creio que vocês estão entendendo aí. Mais embaixo, então, ele faz uma verificação, né? Então, if, né? Se o nosso size aqui também for diferente que vazio, tem uma verificação aí para ele. Mas antes ainda, observe que a gente tem um título aqui, né? Então, ele vai atualizar esse título fornecido. Mais embaixo, né? Se você observar aqui, ó, ele tem um dialog aqui, né, que atualiza o corpo do modal com este conteúdo retornando pela requisição, beleza? Então, tendo isso aí, mais embaixo ele faz a verificação deste size, né? Então, vamos ver aqui, se, né, o tamanho, então aqui a gente está fazendo o seguinte, se este tamanho, então se um tamanho de modal for especificado, adicione a classe correspondente àquele modal, beleza? Por isso que a gente cria esta verificação. Tendo isso aí, então ele já faz o seguinte, ele pega aqui, né, um drop, ele faz um drop back aqui. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai exibir o modal com algumas configurações, sem fundo interativo e sem permitir fechar sem fechamento com o teclado, beleza? Então você vai ser obrigado a fechar este modal, correto? Mais embaixo aqui ele tem aqui outra função que exibe um modal também, né? Então temos aqui o int config, só de config que você já entende que é de configuração, não é isso? Então a gente cria a função, né, que exibe um modal de confirmação com uma mensagem e ações associadas. Então ele vai fazer isso aí. Como é config, mais embaixo a gente tem uma Ajax aqui, né? Que ele vai fazer o join desta função. O que ele vai fazer aqui? Ele vai simplesmente, se você observar o onClick aqui, ele vai atualizar o botão de confirmação com a função que será chamada e seus parâmetros, tá, pessoal? Mais embaixo, então, o que a gente faz? Temos aqui um modal body, não é isso? Se vocês observar aqui, que atualiza o corpo do modal de confirmação com a mensagem fornecida. Mais embaixo, ele exibe. Observe que a gente está chamando show aqui. Então, ele exibe o modal de confirmação. Ponto. Acabou. E mais embaixo tem uma função. Se vocês observar aqui, esta função é simplesmente o código para manipulação do zoom da imagem em um modal, beleza? Então, quando o modal de visualização de imagem for exibido, inicializa o zoom da imagem em 100%, tá, pessoal? Por isso a gente passou aqui que o valor dela é 100. Então ele vai chamar o zoom
carregado aí em 100%, beleza? Então, bacana. Tendo isso aí, mais embaixo ele tem aqui um transform, né? E esse tem um scale. O que vai acontecer aqui? Este aqui vai reajustar, né? Vamos entender aqui. Primeiro o 100%, né? Ele define o valor do zoom como 100%, né? Para que você entenda. Mas embaixo ele tem um CSS aqui que ajusta a imagem para o tamanho original, beleza? Tendo isso aí, então, mais embaixo no clique, observe aqui que a gente tem uma função onClick, né? Para que você entenda. Então, basicamente, ele cria aqui para nós, né? Ao clicar no botão, né? De aumentar o zoom. Então, a gente chama a função onClick, né? E passamos aí. Ok, observe que a gente tem uma scale que obtém o valor atual do zoom, né? Ok, observe isso aqui. Então ele recebe um float, né? Porque ele pode receber qualquer valor. Bom, mas embaixo a gente tem a verificação, né? Então, se você observar aqui, tá como falso, né? Ok, impede o zoom acima de 200%, por exemplo, né? Não vai ficar muito estourado na imagem, né? E por aí vai. Depois mais embaixo ele aumenta o zoom em 10%. Então a gente joga esse scale, né, de 100% para 10%. Aí eu torno voltar o zoom, né? Então bacana. Mais embaixo a gente tem aqui a scale, né, multiplicando aqui, ou melhor, a gente tem esta imagem aqui também. Então vamos começar aqui. Então aqui ele define, né, ele atualiza este valor, né? Ou seja, aumenta o valor em 10% e mais embaixo no valor da nossa scale, né? A gente vai fazer o seguinte, ele vai atualizar esse valor exibido do zoom, então ele vai recarregar para a gente. Mais embaixo a gente tem a conversão, né? Então converte o valor para uma escala entre 0 e 2. Então ele vai, cada vez que eu for dando zoom, ele vai aproximando entre 0 e 2%, para que você entenda. Mais embaixo a gente tem um CSS que aplica o novo zoom da imagem, beleza? Mais embaixo a gente tem, ao clicar no botão de diminuição de zoom, então vocês podem observar aqui que a gente está chamando o nosso scale e fazendo o nosso retorno, né? Então ele começa a obter este valor, né, atual do zoom. Ele impede o zoom no caso de falso, né, abaixo de 0%, diminui o zoom até 100, até 10%. Ele atualiza o valor exibido do zoom, ele converte esse valor para uma escala entre 0 e 2 novamente e por aí vai. Aí ele aplica este novo zoom na imagem, beleza, pessoal? Basicamente está aí, beleza? Já na nossa home, a gente tem o seguinte. A gente tem o nosso o stand, né? O extends, né? Então a gente está fazendo um extend, né? O template base, não é isso? Se vocês observar, a gente tem o nosso base HTML, o que significa que o conteúdo deste arquivo será inserido no local correspondente dentro deste base HTML, tá, pessoal? Então, tudo que tinha lá a gente separa em blocos, tá? Por isso a gente chama os nossos blocos, beleza? Se a gente observar mais embaixo, a gente tem um bloco aqui que ele, vou falar em inglês, humanize, né? Que é a mesma coisa que, como eu falo isso aqui em sei lá como é que fala isso. Então, a gente tem o nosso base, não é isso? Que estende aqui. A gente tem o nosso coisa aqui, né? Que carrega os filtros, né? Utilizando para a transformação desses valores de uma forma mais
legível, por exemplo, formatação de números com vírgulas e por aí vai. Mais embaixo a gente tem o nosso filter, né? Ele já diz filtro, carregamentos, não é isso? Então ele carrega estes filtros personalizados, provavelmente definidos em outros arquivos Django, né, para serem usados no template, tá? Então, basicamente é isso aí. E mais à frente tem um page content, não é isso? Este page content define um bloco chamado page content, né? E isso a gente já verificou nas nossas variáveis ou nas nossas funções lá nos nossos views, tá, pessoal? Então, se você não assistiu o vídeo anterior, assiste lá para você entender isto aqui, beleza? A gente tem um bloco aqui, page content, né? Então é ele que é responsável, beleza? Então este page content define o bloco chamado content, page content, onde o conteúdo da página será inserido, beleza, pessoal? Então basicamente é isso aí. Aqui inicia, né? Início de uma sessão, provavelmente usada para agrupar os conteúdos, né, em um bloco de layout, tá, pessoal? Então, bacana aí. Mais embaixo a gente tem o nosso start, né? Start o que? Ele cria uma linha de conteúdo com alinhamento à esquerda, beleza? Então, row justify content start, tá, pessoal? Isso aqui é mais para HTML, essas coisas, né? CSS, Tailwind, por isso eu vou dar uma explicada mais ou menos aí, mas seria legal você entender isso aqui com base na documentação, tá, pessoal? Então, basicamente, né, a gente tem o nosso start, né? Então, ele define aqui, ó, mais embaixo, ó, observa que a gente tem coluna 4, média, small e por aí vai. Temos padding, né? Então ele define a largura da coluna conforme o tamanho da letra. Então ele reajusta isso aí, beleza? Se é grande, se é média, como eu acabei de dizer agora, pequena ou extra pequena, o P2, né, que é o padding e por aí vai. Então adicionando esse padding de 2, beleza? Ok, bacana, entendido isso aí perfeitamente. Mais embaixo a gente já tem uma classe body, né? Se vocês observar aqui. Então, o que que significa este body? Mais em cima aqui a gente tem a nossa classe cartão, né? Vamos falar um pouco dela. Então, é basicamente isso aí. Ela cria, né? Criação do cartão. Então, ele vai criar o nosso cartão, né? Então, ele vai colocar essas configurações que eu quero e aí a gente chama o cartão. Então a gente vai criar este cartão, né? É um cartão que é aqueles card, né? Que tem lá, por exemplo, tem, para que você entenda, é um quadrado lá e dentro vai ter a especificação, imagem, por aí vai, que é o nosso card. Então o que que a gente põe aqui? Ele põe borda, sombra, né? Ou sem borda, arredondadas e por aí vai. Então, basicamente, isto aqui, ele pega estas configurações aqui desta div aqui, tá? Tá beleza, pessoal? Então, ele cria este corpo. Mais embaixo a gente tem o nosso container, né? Com a largura total. No ajuste deste layout, então, o layout ele vai praticamente obedecer estas configurações. A gente tem mais embaixo o container, né? Eu já falei sobre ele. Mais embaixo a gente tem uma coluna 3, não é isso? Então ele define a coluna, né? Por exemplo, coluna de 3 unidades. Ele pega do grid, né? Neste ícone aí. Mais embaixo ele tem a listagem. Ele chama aqui a coluna, né, restante do texto, né, que a gente tem aqui o total, tem o int, coma,
Então ele coloca isso aí entre vírgula, tá pessoal? Ok, bacana. Mais embaixo a gente tem outra aqui, né, que chama os nossos petróleo, né? A gente faz um for aqui nestes petróleo para ele fazer o display lá, se está disponível ou não, ou por aí vai. Bom, então eu não vou explicar isso aqui mais, porque já foi explicado aí em cima. Então ele vai fazer o tanto de petróleo disponível, né? Então ele chama ali o nossa variável, ou seja, o nosso for que a gente está pegando aqui. Mais embaixo a gente vai fazer a exibição de vendas do dia. Então a mesma coisa, ele cria aqui os nossos, as nossas, os nossos container, o corpo do o cartão e por aí vai. E mais embaixo, então, ele fecha esse bloco end block, que chama o nosso content, né? Page content, e o nosso script block, beleza? Já no nosso inventário, né? Vocês seguir aqui, a gente tem o nosso inventário aqui. No nosso inventário é bem simples aqui, né? Ok, então ele vai estender, né, a nossa base, vai chamar o nosso load filter e por aí vai a nossa page. Ele vai exibir o título, tudo que eu já expliquei, né? Então ele vai chamar aqui a largura desta coluna, né? Então ele vai ter a coluna 15%, 50% e 35%, assim conforme o nosso content aqui, né? Então ele vai chamar no centro, ele vai ter lá gasolina, se está disponível. Mais embaixo a gente faz um for, né, nestes petróleo, e ele vai carregar então o nosso loop, né, e vai fazer o display deste petróleo available, e ele separa aí, então este coisa aí por nosso coma. Por que a gente colocou aqui float? A gente chamou o nosso float format aqui para ele poder formatar este nosso conteúdo aqui para que você entenda. Mais embaixo a gente tem a nossa função que vai carregar a nossa paginação. Então ele vai trazer lá, mostrar menu, né, por página. Observe aqui, beleza? Então ele personaliza, né, e mostra a entrada na posição X, para que você entenda. Mais embaixo ele personaliza, né, o texto do campo de busca, como é pesquisar, beleza? Beleza? Então temos aí o nosso campo de pesquisar. Mais embaixo ele personaliza, né, a mensagem lá que mostra embaixo na nossa página, que está lá mostrando, né, 7 de 1 a 7 caracteres ou 7 registros que a gente pediu por página, mas a gente tem lá um boxezinho, um drop down que a gente vai mostrar mais à frente. Eu posso escolher para mostrar 10, 20, 30 e 50, se eu não me engano. Depois a gente vai ver isso aí. Mais embaixo ele mostra de 0, né? Então tá ali, ó, até as entradas. Por que que tá tudo 0 ali? Porque ele, conforme eu clico neste botão, ele vai me mostrar ali este valor. Então, quando não houver dados, né? Então ele vai mostrar tudo 0 aí. Se tiver os dados, então ele vai colocando aí para a gente. Mais embaixo ele tem nenhum registro encontrado, então ele vai simplesmente tipo assim, né? Ele, caso não existe registro, ele mostra a mensagem. Mais embaixo a gente tem os totais aqui, né? Que é filtrando os registros. Mais embaixo a gente tem o nosso botão anterior e o próximo. Mais embaixo ele personaliza o texto deste cada botão, né? Por exemplo, o anterior, né, é o previews, e o next. Então ele vai mostrar estes títulos no lugar dos next e do previews, tá pessoal? Então bacana aí, e fecha o nosso bloco, beleza? Ok, então tendo isso aí,
o próximo eu poderia, como eu já expliquei tudo direitinho aí, isso aqui vai ser tudo repetitivo, tá, pessoal? Bom, mas vamos aqui. Então a gente tem o nosso login, né? O nosso login aqui. Então eu criei aqui um style, tá, pessoal? Para ele aqui, que não é muita coisa também. E tá aí pra gente. Então a gente tem o nosso campo usuário, né? Isso é onde eu pego estes dados vindo do nosso formulário. Então ID e username, a gente tem a nossa senha, a gente tem o nosso cadastrar, não é isso? Então, tendo isso aí, eu também tenho a opção para registrar. Então, a gente chama ele aqui. E o nosso login, beleza? É tudo required. Então, eu preciso que eles sejam, como eu digo, eles sejam requeridos, né? Obrigatório, no caso. E mais embaixo, então, a gente chama um scriptzinho aqui para a gente poder fazer o seguinte. O que acontece aqui? Nesta função, o que acontece aqui? Vamos entender ela aqui. Então, a gente chama os nossos blocos. Aqui a gente tem a nossa função, né? Que ela vai simplesmente inicializar, né? O que ela vai acontecer aqui? Observe, a gente tem um submit. Então, ela vai adicionar um evento, né? De submissão, que é o submit, correto? Para o formulário com o ID login do usuário, beleza? Mais embaixo, então, ele tem o nosso prevent default, né? Mais embaixo, ele vai identificar, então ele impede o comportamento padrão, né, de envio do formulário, evita o reload da página, então é por isso que ele chama a nossa função. Mais embaixo a gente armazena, né? A gente tem uma variável aqui, armazena uma referência para o próprio formulário, usando mais tarde para acessar este formulário. Então ele pega esta referência, tá, pessoal? Mais embaixo, se vocês observarem aqui, a gente tem o nosso var aqui, ó, var else. O que a gente está fazendo aqui? A gente cria um novo elemento div, né, que será usado para exibir a mensagem em caso de erro. Por isso que eu já estou adicionando este alerta aqui, beleza? Mais embaixo, então, a gente tem a classe, né, que a gente adiciona. Então, adiciona a classe alerta. Se for um alerta de danger, né, ele vai exibir, né, para o elemento desta mensagem, que é de erro, que vem do nosso bootstrap, beleza? Aqui mais embaixo ele tem um else, ou seja, um hind, né, para que você entenda, elemento.hind. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que o elemento recém-criado comece oculto, beleza? Então, por isso chamamos o nosso hind. Mais embaixo temos o start loader, né? O que ele vai fazer? Bom, antes de chegar aqui, a gente também é bom verificar esta verificação aqui, que eu esqueci de falar aqui. Bom, esta aqui, como ela vai checar a validade, né? Então, vou tentar passar aqui para vocês. Então, a gente chama o nosso check validate, tá? Desta forma aí. Passamos ela como falso. Então, ela vai verificar a validade deste formulário se os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente, tá, pessoal? Então, a gente precisa fazer essa verificação. Aqui embaixo, ele já se o formulário não for válido, ele dispara o comportamento padrão de exibição de mensagem de erros lá no seu navegador, beleza? Do navegador, para que você entenda. E ele retorna um falso para impedir, entendeu? A execução do código obsequente, né? E evitar o envio de requisição Ajax, beleza?
Aí então a gente cai no nosso loader, né? Então chama a função start load para quê? Para iniciar algum tipo de carregamento visual como o indicador de processo, tá pessoal? Então, beleza, aí mais embaixo aqui, ele já começa a verificar os ataques, né? A gente chama o CSRF token. Então, o que, que ele vai fazer? O Ajax, né? Ele realiza uma requisição Ajax para evitar os dados do formulário, do formulário ser carregado à página header. Então, a gente já passa a função aqui, beleza? Então, chama ela aí. E aí ele evita, né? Ele envia este token para proteger contra ataques, né? CSRF, onde, né, o nosso token é um template tag do nosso Django, beleza? Aí então ele chama a URL, né? Login. Então ele define a URL para onde os dados serão enviados e utiliza a URL do Django chamando o login, caso tenha algum ataque aí, né? Então ele não deixa passar aí. Mais embaixo a gente tem um data type, né? Que ele vai disparar algum erro, caso tenha erro. Vamos entender isso aqui. Mas antes ainda vamos falar mais algo aqui. Temos um data aqui que a gente passa ele o new form, o new data form, né? A gente inicia do zero, ele coleta os dados do formulário em formato forma data, beleza? Por isso a gente passa o form data, o que permite enviar arquivos caso só se eles existem. Mais embaixo a gente tem um cache false, né? Aqui, ó, que ele desabilita o cache da requisição para garantir que os dados enviados sejam sempre os mais atualizados. Beleza, pessoal? Mais embaixo a gente tem um content type falso, né, que ele define este content type como falso para que o tipo de conteúdo seja automaticamente configurado para multiport, tá, pessoal? Que é o mesmo que o nosso form data, beleza? Então é necessário para enviar enviamentos de arquivo. Mais embaixo, então, ele processa estes dados. Por quê? Como a gente deixou falso, ele vai fazer essa verificação aí. Impede que o jQuery de processamento destes dados da requisição. Isso é necessário quando usamos o form data, tá, pessoal? E aí mais embaixo ele chama o nosso método post. Define o método HTTP, não é isso? Como post, que é utilizado para enviar estes dados, correto? Bom, né? Então mais embaixo ele traz o type, né? Que é o tipo, né? Então ele repete essa definição do método HTTP, mesmo embora o método type seja, né? Então que eles sejam, neste caso, comum, beleza? Mais embaixo a gente tem um JSON, né? Que ele define que a resposta da requisição será esperada no formato JSON, né? Então, caso alguma coisa acontece, é a função que chama, né, se ocorre um erro na requisição Ajax. Mais embaixo ele tem o console log para ele poder disparar, né? Então ele exibe este erro no console para um caso de depuração. É muito importante você usar isso aí, beleza? E mais embaixo ele tem a alerta, né? Que ele dispara essa alerta e exibe a alerta de erro para o usuário. E mais embaixo no endloader aqui ele chama a função endload para parar o indicador de carregamento, tá, pessoal? E para aí. Mais embaixo tem a função success, né, que chama quando a requisição Ajax
é bem sucedida, beleza? Ok. Então, tendo isso aí, mais embaixo, então ele remove a classe, vamos uma por uma. Então, ele verifica se a resposta é um objeto e se o status é sucesso. Mais embaixo, ele remove esta classe, né? Então, remove as classes de erro. Se houver, redireciona, né, a nossa location. Então, ele vai redirecionar para onde o usuário tem que ir. No caso aí, ele redireciona a página inicial, né, que é a nossa página home do Django usando a URL homepage. Mais embaixo, se o status da resposta for failed, que é como fala failed em português, falha, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente, se o status então da resposta for failed, ele vai e houver uma mensagem associada, ele vai exibir a mensagem de erro retornada pela resposta, tá, pessoal? Ok, caso embaixo aqui, caso contrário, né, se algo deu errado de forma inesperada, né, ele vai então exibir a mensagem genérica, né, do nosso erro. Ele para o indicador, não é isso, de carregamento e exibe a mensagem no console de depuração, beleza? Então, basicamente é isso aí. Vamos verificar aqui o nosso manage aqui, tá tudo aqui, né, pessoal? Temos o nosso token, né, para a gente poder evitar ataques, onde a gente vai pegar nome, descrição, o preço por litro, o status, né? Depois a gente chama faz as nossas verificações ali, né? Então a gente faz um if aqui, né? Então se for igual a 1, tá ativo. No caso contrário, se for igual a 0, tá inativo, beleza? E mais embaixo a gente cria a nossa função, né? Que é quase tudo a mesma coisa do que eu já falei, tá, pessoal? Então eu vou explicar aqui mais ou menos batido, tá? Ok, né? Então é que é quase a mesma coisa, né, pessoal? O que eu posso fazer para os projetos não ficar muito longo, eu explicando aqui muita coisa repetitiva, eu vou fazer assim. Eu vou comentar cada código, tá, pessoal? E eu vou deixar aí na descrição o link para vocês abaixarem com todas as explicações para vocês entenderem isso aí, tá, pessoal? Então, eu vou fazer uma explicação do meu ponto de reflexão, tá? E aí eu deixo aí para vocês e vocês estudem isso aí, beleza? Eu acho que fica mais entendível aí para vocês sem gastar muito tempo aqui, beleza? Então eu vou ir fazendo isso aí, vou mostrando e a gente prossegue. Bom, dentro da nossa app, né? Vamos continuar aqui, vamos criar então uma pasta e esta pasta vai receber o nosso templates, o que, pessoal? Só vou colocar template tags, desta forma que são os nossos tags dos nossos template, beleza? Porque a gente tem os nossos templates, a gente precisa tagar eles aqui. Vamos entender isso aí mais à frente. Então vamos ter aqui dentro um arquivo que vai chamar os nossos custom, né, que é customizar os nossos filters desta forma aí, .py. O que vai acontecer aqui? Bom, a gente vai ter os nossos import, né? Vamos lá entender. Então tem que chamar o meu register, né? Então a importação da função register, né, do nosso módulo que a gente criou, né, que é usado para registrar as funções, né, a serem chamadas no momento de finalização do programa, beleza? Então temos a nossa register, mais embaixo a gente tem os nossos templates, né? O que a gente faz aí?
No caso aqui, a gente está importando, né, a importação do módulo template do Django, né, para a gente trabalhar com filtros personalizados de templates, né? Então tá aí tudo bacana. Mais embaixo a gente tem o nosso crypto, né? A gente vai importar, né, a importação da classe no caso aqui, né, o Fernet, né, ou Fernet, como queira dizer, que é da biblioteca, né, Cryptography, né, para criptografar os dados de segurança, correto? Mais embaixo a gente tem o nosso settings, né, que é a importação da nossa configuração, né, que a gente faz lá no nosso settings, né, de variáveis do Django, permitindo acesso a valores de variáveis definidos no arquivo lá de settings.py que a gente fez. Mais embaixo a gente tem a nossa library, né, de templates. Então a gente simplesmente cria uma instância, né, do template library, isso que é usado para registrar filtros personalizados para o Django. Mais embaixo a gente tem as nossas funções, né, onde é que a gente define, né, um filtro personalizado chamado aí, no caso ali, eu criei como replace blank, não é isso? Esse filtro recebe dois parâmetros, observe aí, o valor, não é isso? Que é o valor a ser passado, e também o string value, tá? Que é o valor a ser removido da string, tá, pessoal? O parâmetro string var, não é isso? E que ele vai fazer? Ele tem um valor padrão de string vazia, caso não seja fornecido, tá, pessoal? Então, tá aí para a gente, mas embaixo a gente tem a nossa função filter, né? Certo, pessoal? Que é basicamente aí definindo, né? Então, ele vai fazer o seguinte, ele é definido, né, como filtro para a gente poder personalizar a chamada encrypta, tá, pessoal? Que é os dados encriptados, beleza? Esse filtro ele é mais usado para criptografar um valor utilizado a chave de fornecida, né, ali no Django, beleza? Principalmente lá do nosso settings.py. Mais embaixo a gente cria o valor, né? Então a gente inicia, ó, cria, não é isso? A gente cria uma instância, né, do nosso Fernet usando a chave de cripto, né, grafia armazenada no settings ID lá do nosso encryption key, tá, pessoal? Mais embaixo ele passa este valor, não é isso? Se vocês observar ali, ele retorna o valor encriptado, beleza? Mas logo acima aqui também ele converte, né? Se vocês observar aqui, ele converte o valor para string e codifica-o em bits, tá, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Em seguida, encripta, né, os dados usados o objeto Fornet, beleza? Então, bacana aí, simplesmente isto aí, aqui na nossa configuração de templates, beleza? Então, tá aí o nosso arquivo, ok, bom, bacana, né? Vamos registrar isso aí já. Então, ainda aqui dentro da nossa pasta, vamos vir aqui, outro arquivo. E este arquivo vai chamar o nosso admin.py. Vamos já começar a chamar eles lá. Então, vamos from o que? O nosso Django. Vou pegar aqui o ponto contribute, né? E vamos fazer o seguinte, vamos importar o nosso admin, né? Ok, mais o que? From. Vamos pegar aqui a nossa, que a gente colocou aqui, né? Se vocês observar aqui, ó, a nossa app é diferente do nosso projeto, né, pessoal? Então, from post, não é isto? App, vamos importar os nossos modules, né? A gente criou alguns e ainda não criamos os demais, mas a gente vai fazer isso aí no decorrer do projeto. Então, admin site
ponto register, register, né? E passamos aqui os nossos modules. No caso aqui vamos ter module, né? Desta forma aí, minúsculo, tá pessoal? E não maiúsculo. Eu vou colocar aqui ponto, eu vou criar o de petrol, ainda não vai passar aqui, tá pessoal? Porque a gente tem que criar isso daí ainda. Eu vou criar aqui aleatório, só para a gente poder não esquecer aqui. Então vou embaixo, Ctrl V. A gente vai ter o module de estoque, né? E a gente vou deixar tudo maiúsculo aqui, ó, para ficar legal. Outro, a gente vai ter o nosso sales, né? Então, seu dessa forma aí. No caso aqui é modules desta forma, ok, ok, ok. Bom, a mesma pasta ainda, eu tô clicando aqui porque tá dentro da mesma pasta, tá pessoal? Vamos ter os nossos forms, então para a gente poder começar a exibir isso aí lá no nosso nosso front-end, né? Ok, bom, então basicamente a gente vai ter aqui, né? A gente vai importar, né, o nosso choice, é o módulo secret, né, que usa para gerar a escolha aleatória de forma segurança. Mais embaixo a gente tem o nosso form, né, que ele é importado do Django, né, para criar os formulários baseados nos modelos, né, de campos de entrada que a gente vai ter, né, isso. Mais embaixo a gente tem, né, os nossos import, pode observar aqui, né, e as classes, né, então importa as classes de formulário de usuário, né, do Django para criação e mudança de senha, alteração, perfil, usuário e por aí vai. Mais embaixo, então, a gente já começa a criar nossas classes, né, pessoal? A classe, né, definindo os campos para o formulário de criação de usuário, né, com validação e mensagens de ajuda. Pessoal, eu sempre falo, quando vai mexer com banco de dados, deixa em inglês, tá, pessoal? Banco de dados, mexer com português dá dor de cabeça, beleza? Então, deixa sempre em inglês, beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os nossos campos, né? Os nossos fields. A gente passa o len de tantos caracteres que a gente quer. A gente passa o texto da coluna e por aí vai. Tudo bacana aí. Então, aqui são dados, né, que eu quero pegar deste usuário, igual nome, e-mail, sobrenome e por aí vai. Então, a gente tem a senha, né, e a confirmação da senha. Passamos aqui o metadata, né, ou o meta, né, vamos chamar o nosso user e passamos os nossos fields, assim como atualizar o nosso perfil. Limpamos estes dados, né? Ó, observe aqui que a gente valida, né? Então valida a senha informada e a senha correta do usuário, beleza? Mais embaixo ele verifica o e-mail, né? Formado, já está em uso ou não. Então tá bacana aí. Mais embaixo ele cria aqui para nós um clean username também, né? Então ele vai fazer o seguinte, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o nome do usuário informado já está em uso por outro usuário. Se tiver sim, sim, não, não. Mais embaixo, então, ele verifica este username, beleza? Mais embaixo a gente tem o nosso atualizar a senha, né? Que definindo o campo para o formulário de alteração de senha, né? Com classe CSS personalizada para estes campos, beleza? Então são nossos campos, define o modelo mais embaixo, né? O modelo ou o module, se os campos para alterar de senha, então ele vai conferir para a gente tanto a senha antiga, a nova e repita
a nova para a gente fazer esta alteração. Então a gente salva esses dados, né? Então ele vai simplesmente criar os campos, né? O campo do formulário para o tipo de combustível. A gente já cria eles aqui, né? Mais embaixo a gente passa esta meta, né? Definindo o modelo e os campos para os tipos de combustível. Mais embaixo a gente tem o ID aqui, observe. Então este ID já é a validar, né? A gente já valida se o nome do tipo de combustível já existe neste banco de dados ou não. Então ele faz um isNumeric, né? Porque a gente está mexendo com o nosso ID. Já mais embaixo aqui a gente começa o formulário para salvar essas informações de estoque, ó, save stock, tudo a mesma coisa aí. A gente passa o meta, a gente faz a verificação aqui, né, de erros. Mais embaixo a gente já tem a definição, né, deste módulo de campos, né, de venda. E mais embaixo então a gente já verifica o ID. O ID, se este combustível informado é válido ou não. Então, basicamente, está aí o nosso formulário, ok? Bacana. Administrador, podemos fechar. Então, temos aí os nossos forms já, né? Ok. Se a gente voltar cá para os nossos modules, né? Vamos criar os nossos modules, ok? Bom, bacana. O que a gente tem aqui então? A gente importa, né? A gente importa nossos modules. Eu já expliquei tudo isso daqui, já está aí. É só você também ler a documentação aí. Mais embaixo que a gente já começa, né, a criar a nossa classe, por exemplo, de petróleo, né? Então aqui a gente cria estes modules aí que são as nossas tabelas para que você entenda. E aí a gente passa, né, o módulo aqui para a gente poder armazenar os tipos de gasolina. No caso ali eu coloquei como petrol, né? Então temos os campos para armazenar as informações do tipo de combustível. Já está tudo aí os nossos fields, né? No caso aqui a gente tem a descrição. Observe que a gente tem, né, os nossos char field, temos os nossos float field, temos os nossos integer fields, data time field, tá, pessoal? São diferentes, beleza? Ok. Então, a gente tem aqui, no caso aqui, a gente tem o nosso nome, temos a nossa descrição, né? Então, o nome do tipo de coisa, a descrição do combustível, entra tudo aí, beleza? Mais embaixo, a gente tem aqui, né, a nossa lista. Então, o que a gente fez aqui? Se vocês observar aqui, temos o status, né, deste combustível, se ele está ativo ou inativo, tá, pessoal? Então a gente faz esta verificação aí. Mais embaixo a gente tem os nossos preço do combustível, né? A gente tem os nossos data date time, para a gente poder pegar a data e a hora do nosso sistema. E mais embaixo a gente tem a configuração, né? Então, configuração de exibição desta lista, né? Desta listagem dos nossos combustíveis, beleza? Mais embaixo a gente tem um return, a gente cria um string, não é isso? Para a gente ter o retorno desta nossa apresentação, né? Do objeto como string. Exibe, por exemplo, o nome do tipo do combustível, então ele vai trazer para a gente aí. Mais embaixo a gente tem um método aqui, né, para poder avaliar, né? Então ele é o método, né, para calcular, se vocês observar aqui, né, ele calcula a quantidade disponível de combustível que está no estoque, tá, pessoal? Mais embaixo, então ele obtém, né, essa quantidade aqui que a gente passa aqui de combustível em estoque.
Mais embaixo, se não houver registro aqui, né? Então, considera que o estoque está como zero, beleza? Então, a gente não tem combustível. Mais embaixo, em caso de erro, considera o estoque como zero. Mais embaixo, a gente tem um try catch, onde a gente vai obter a quantidade deste total de combustível vendido. Mais embaixo, a gente tem aqui, se não houver vendas registrada, também considera a venda como zero. Mais embaixo ainda, em caso de erro, considera a venda como zero também. E mais embaixo, retorna a quantidade disponível de estoque e vendas que tiver aí. Mais embaixo a gente tem a nossa classe de estoque, né? E é onde a gente vai armazenar, né, esses registros de entrada de estoque, os nossos campos também, né? De combustível, a data de registro de entrada, a referência do tipo de combustível. Temos aqui o volume de combustível, né? Tá tudo aí. Temos aqui a data de criação, né? Da automaticamente gerada, para que vocês entendam. Mais embaixo a gente tem a configuração, né? De exibição do admin na lista, definindo o nome de plural das tabelas do admin. Então a gente passa ele aqui. Mais embaixo a gente tem a representação desse objeto como string, né, exibindo todos os nossos litros, né, de combustível do volume adicionado, tá aí. Mais embaixo a gente tem a nossa tabela de vendas, né, para vocês entenderem que eles vão fazer a mesma coisa, né? Os campos armazenados da informação de vendas, data da venda, nome da venda, referência do tipo de combustível, volume de combustível vendido, preço por unidade de combustível, valor total da venda, data da venda, a data em que foi efetuado o registro. Temos aqui a data criada automaticamente. Temos aqui a meta, né? A meta que ele configura, a configuração de exibição, né? Definindo o nome da tabela. E por aí vai. Mais embaixo faz a representação, né, do objeto como string. Exibe o nome do cliente e o tipo de combustível e o volume vendido. Por isso a gente passa o customer name, o petróleo e o volume. Então ele vai trazer nome do cliente, o tipo de petróleo e o volume, quantos litros ele foi comprado ou vendido para ele aí, beleza? Então, basicamente, isso aí. O final, mais embaixo, a gente tem as nossas URL. Teve até um inscrito aí que falou, né? Uai, como que você já trouxe as URLs? Eu estou adiantando aqui, tá, pessoal? Aqui agora, com a apresentação dos nossos mods, nossos formulário, agora ficou tudo fácil para vocês entender isto aqui, tá, pessoal? Isso aqui já foi explicado tudo em vídeos anteriores. Na mesma sequência, as nossas funções aqui que vão buscar todos estes dados para a gente. Já foi explicado também que quando eu executar minha URL, ele vai vir aqui e vai exibir cada URL aqui nestas funções que são as nossas views para você entender, beleza? Então, basicamente é isso aí. Então, vamos seguir aqui. Vou pegar um terminal limpo para a gente, tá, pessoal? Vamos verificar aqui. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Deixa eu só minimizar tudo aqui para a gente ter espaço aqui. Vamos, então, fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que ativar os nossos scripts, ok? Ativa os scripts. Vamos rodar o nosso migrations. Vamos ver aqui. O nosso migrate tá aí. Ok. Vamos executar para ver se
vai funcionar. Opa, me deu aí a URL. Vamos verificar aqui. Ok, tá bom aí. Vamos copiar aqui. Vamos vir aqui, Ctrl V. E tá aí pra gente, né? Ok. Quando a gente criou o nosso admin, eu acho que a gente criou como admin. E agora que eu não lembro, vamos verificar se é isto. Ok, tá aí então. Então, é isso aí, né? Tá funcional aí. Temos aqui o nosso Git, ok? Bom, então temos a nossa home. Temos aqui os nossos tipos de gasolina, estoque, caixa, venda e relatórios, né? Vamos verificar isso aí então. Vamos em Home, então a gente vai cadastrar aqui, né? Vamos cadastrar aqui qualquer coisa. Então, lista de tipos de gasolina. Vamos adicionar uma aqui. O que é que a gente põe aqui? Vamos colocar assim, gasolina para máquinas agrícolas, né? Mais ou menos está aí. Qualquer coisa, né, pessoal? Só para a gente testar. Ctrl V. O preço, vamos por 10 mango. Vamos deixar ativo, salvar, tá aí a nossa mensagem. Tudo bacana, ok, beleza. Estou gravando esta apresentação aqui no dia 26, né, onde foi Natal. Estou esperando aqui liberar aqui para me poder sair e voltar só o ano que vem, menino. Então tá aí, vamos aí. Vamos colocar outra coisa aqui. O que, que a gente põe aqui? Óleo diesel, ou seja, óleo de freios, né? Podemos colocar qualquer coisa aqui também na descrição. Uns 20 mango. Vamos deixar ativo. Então, se eu voltar cá para minha home, então já tem esses dois disponíveis, né? Então, se a gente vir aqui no nosso aqui tem a nossa paginação, né? Depois a gente vai, vamos ver a pesquisa, vamos colocar aqui freio, isso está funcionando, bacana. A nossa coisa aqui com certeza está funcionando também, né? Aqui a gente tem a opção para escolher 50 itens, 10, 25 aqui na nossa listagem. Ok, bom. Vamos editar um aqui, então. Eu vou colocar aqui editado, né? Só para a gente verificar e tá lá. Vamos vir aqui e tá aqui editado, né? Ok, perfeito. Então, bacana. Então a gente já tem a nossa listagem de gasolina, o nosso estoque. Vamos dar entrada no nosso estoque. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vamos pôr aqui 10 do 1 2025. Vamos colocar aqui óleo para freios, né? E vamos colocar aqui, eu tenho uma caixa, né? Ou 20 unidades por aí afora disponível. Vamos salvar. Então, se eu vim aqui na minha venda, né? Eu já tenho isso aí, né? Na venda aqui no nosso caixa, né? Já tem ali, ó, tudo ali para a gente poder efetuar, né? Vamos adicionar outro aqui. Então, vamos fazer uma venda. E vamos colocar aqui, por exemplo, 5 do 1 2025. Vamos colocar aqui então gasolina. E vou colocar aqui uns 50 litros, né? Vamos salvar. Já tem aí pra gente, né? Ok. Se a gente fazer a pesquisa, vamos aqui, freio, né? Ele faz aí pra gente. Temos aqui também a opção, ok? Nosso rodapé bem discreto lá embaixo. Caixa. Vamos então pesquisar aqui também freio, ok? Bacana, tá aí filtrando pra gente. Vamos nas nossas vendas. Vamos adicionar uma venda então. Então vamos pegar aqui
Vamos pegar aqui, por exemplo, João da Silva. Este label aqui deveria de ser tipo de combustível, né? Porque a gente tem vários tipos de combustível, né? Temos produtos, então deveria ser aqui. Eu esqueci e coloquei desta forma aí, mas tá valendo, né? Vamos aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, eu comprei uns 10 litros. Ele dá aqui o preço, né? Por quantia, tá aí. Mas neste caso aqui a gente vai salvar aqui como 10, porque a gente não tem tanto assim no nosso estoque, né, pessoal? Ok, vamos salvar, já tá aí pra gente. Vamos aqui verificar a edição. Vamos aqui, ele pegou ali, vamos aqui exibir todos, né? Ele exibe aí pra gente. Vamos também editar. Então, na edição a gente vai colocar aqui, por exemplo, editado, né? Só para a gente verificar. Tá aí, tá tranquilo, bacana. Vamos adicionar outro. Vamos colocar aqui, por exemplo, Pedro, né? Vamos colocar aqui que ele vai comprar uma gasolina. Vamos pôr aqui, eu não lembro quando a gente cadastrou, mas vou colocar uns 2 litros, né? Ok. Bom, então podemos fazer o seguinte. Vamos salvar. Ok, bacana, tudo aí bacana. Podemos aqui filtrar. Vamos colocar aqui, por exemplo, João. Ele traz aí para nós, ok, bacana. Tá aí, bom, bacana, né? Estoque, caixa, vendas, ok. A gente vir no nosso relatório, a gente já tem isso aí aqui, né? Então ele comprou 2 litros e comprou 10 litros. Temos o nosso total aqui, bacana. A gente pode filtrar também por data aqui, né? Por exemplo, esta venda aqui foi feita. Se eu voltar cá, a gente vai ter no caixa. Cadê? Vamos vir no estoque. A gente tem um dia 5 e um dia 10, né? Ok, bom. Mas aí eu teria que ter feito esta venda numa data diferente. Ok, eu esqueci de colocar esta data aí. Mas vamos fazer então o nosso relatório. Se eu pesquisar aqui, vai dar tudo nesta data aqui, né? Vamos fazer uma venda aqui. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, a data que eu vou colocar que foi feita no dia 1. Vamos colocar aqui Joaquim, por exemplo. Vamos colocar aqui óleo de freio. Vamos colocar aqui 10 unidades também. Vamos salvar. E tá aí. Então, se eu voltar aqui, e agora sim eu tenho como filtrar estas datas aí. Por exemplo, vou pesquisar, né? Pela 1, desta forma aí, ele já me trouxe aqui esta venda aqui, né? Bacana, né, pessoal? Então, perfeito aí. A gente poderia fazer bastante cadastro aqui para a gente poder filtrar aqui também. A gente também pode filtrar aqui por maior e menor aqui nas nossas colunas. Temos aqui também em todos, né? A gente pode estar filtrando aí. A gente pode estar filtrando aqui também. Tudo bacana aí. E o nosso relatório, né? Então, posso vir aqui. Se eu clicar para imprimir, a gente tem aí a impressão deste relatório aí de todas as vendas do dia, né? Então tá aí bacana, perfeito, né? Se eu vim aqui também no meu home, agora eu tenho essas vendas aqui, né? Então tenho 420 de venda no dia. Temos aqui o nosso estoque, né? Observe aqui que o nosso óleo de freio ele já acabou, porque a gente vendeu todas as unidades que a gente tinha no nosso estoque, não é isto? Vou aqui desativar, né? Vamos aqui no estoque, na nossa listagem, e eu vou desativar. A gente pode fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui inativo, vamos salvar. Vamos também colocar este aqui inativo.
e vamos salvar. E se a gente vir cá na nossa home, a gente já não tem eles aqui novamente, né? Então, assim como o meu estoque zero, eu posso desativar lá para o vendedor não ficar confuso aí aqui no nosso painel, se tem ou se não tem, beleza? E aí, comprando novamente, dá entrada no estoque, beleza? Ok, então, tá aí, a gente vai ativar aqui novamente. Vamos voltar aqui, vamos ativar novamente. Ok, aqui também, ativar. Ok, Se a gente voltar cá na nossa home, a gente já tem eles aqui novamente, ok? Bom, então basicamente é isso aí, tá, pessoal? Vamos testar o nosso usuário. Então vamos aqui atualizar a senha. A senha antiga eu não lembro, eu acho que foi admin, né? Então vou colocar aqui admin novamente. Não, vamos colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atualizar. Ele fala aqui que numérico, né, não é válido. Então vou colocar admin novamente, ou seja, a velha admin, a nova admin, ok, atualizar, e ele atualizou aí, né, só a senha. Então, se eu sair e tentar entrar como admin só, e a senha admin como era antes, ele dá errado aí. Mas se eu colocar admin e admin login, e tá aí pra gente. Então basicamente é isso aí, tá, pessoal? Bacana aí, este é o nosso projeto. O link dos arquivos todos, e se você quiser o código fonte vai estar aí na descrição para você estudar este projeto aí, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau!